Fala, Investuber! Beleza? Meu nome é Tevo Soares e você está no canal Investevo. Hoje eu quero mostrar para vocês aqui como que o peso de algumas ações movimenta de forma brusca o gráfico do mini índice. Para quem já está no mercado, sabe que existem trocentos indicadores e etc. Aquele monte de rabisqueira que o pessoal costuma fazer nos gráficos e tudo mais, e tá tudo bem, só não é a minha pegada, tá? Eu gosto de ensinar algo muito interessante em relação a gráficos também são indicadores. Como assim, Tevo? Bom, se a gente entende definitivamente como que funciona a composição e o peso dessa carteira teórica que compõe o mini índice, faz muita diferença na hora do vamos ver. Então hoje aqui um pouquinho de como que o Tevo coloca as coisas na tela ali, como que a gente faz esse tipo de leitura para você começar a entender mais e melhor sobre essa questão então da composição e do peso, né, do quão representativo é cada ação dentro do mini índice, porque isso faz toda a diferença na hora do sobe e desce do gráfico. Para mostrar aqui para vocês, eu vou deixar então aqui aquele cortezinho e a gente volta já. 3, 2, 1 e... Agora sim, editor maluco, coloca nós aí no cantinho da tela e vamos trocar uma ideia aqui, pessoal. Então, caso você goste desse tipo de conteúdo, não tem muito por aí na internet não, hein? Macetezinho que o Tevo tá trazendo aqui. Deixa aquele like porque realmente fortalece demais e faz o episódio ser recomendado para mais pessoas, né? Para tanta gente aí descobrir algumas coisas novas no mercado que nem você está descobrindo com toda certeza, beleza? Bom, eu estou aqui no site da B3, só acessar então b3.com.br, ou seja, vamos beber da fonte, certo? E vou aqui em Market Data e Índices. E aqui nesse menu eu clico em Índices Amplos, tá? Do lado esquerdo aqui, ó. E aí a gente vai ver essa página. Eu quero o índice amplo sobre o índice Bovespa, clico em Saiba Mais. E aqui a gente tem o menuzinho em cima, ó, composição da carteira. Vou clicar aqui e beleza. Então aqui a gente tem a carteira do dia, então estou gravando aqui no dia 8/8, beleza? E a gente vê então aqui todas as ações que compõem então, né, essa carteira teórica do nosso índice Bovespa, tá? Então tem aqui a quantidade teórica, a participação que eu chamo de representatividade, enfim. O jeito mais fácil de você entender é o peso dessas ações dentro do mini índice, tá? Para quem não assistiu os primeiros episódios, recomendo porque faz muita diferença também, tá? Então aqui a gente tem, né, então, representatividade de 0 a 100%, então o máximo 100 aqui, e aqui a questão então da quantidade teórica, tá? A informação que eu quero não fica direto no site da B3, seria muito mais fácil, né? Mas a gente tem o Excel. Basta clicar aqui no download, beleza? E aí o Excel ele vai abrir dessa maneira aqui, tá? Como eu estou no cantinho da tela, eu vou inserir uma coluna aqui só para tirar da frente aqui, né? E aí você consegue ver certinho aí. Então vem desse jeito, com essas informações. Então vem assim, ó, primeira coluna, o código, né? Que a gente chama de ticker da ação, qual ação que é, o tipo de ação, a quantidade teórica e a participação que a gente já tinha visto, né? O que eu faço aqui então? Eu apago essa primeira e segunda linha que não me interessa e tenho que lembrar de apagar também as últimas, tá? Então tem lá a quantidade total e o redutor, tá? Isso aqui não serve para nada para o que a gente vai fazer, tá? Com isso a gente tem essas colunas aqui, beleza? Bom, eu posso apagar essa coluna terceira e a quarta aqui também, porque para mim não vai servir para nada, né? Então aqui a gente tem o ticker, qual ação que é, e a representatividade ou o peso dela, que é justamente isso que a gente vai ver ao longo do episódio, tá? Então o que eu faço? Eu pego essa coluna aqui, né, da representatividade, e
coloco para classificar do maior para o menor, né? Então as mais representativas agora ficarão para cima, né? E coloco expandir a seleção aqui, que é o padrão, e classificar. Agora sim temos algo interessante, beleza? Eu posso fechar essas coisinhas, esses avisos do Excel aqui, não vai servir para nada também. Vou aumentar o zoom um pouquinho para quem estiver no telefone aí não me xingar, beleza? E a gente tem então agora essa listinha do jeito que nos interessa, tá? Eu vou centralizar aqui só para ficar tudo bonitinho. E essa coluna aqui a gente pode colocar com uma casa decimal a menos. Então agora aqui, maravilha. O que eu tenho então de informação? Bati no mouse aqui agora, foi mal. O que eu tenho aqui que é interessante você saber, né? Se eu pegar, por exemplo, somente o top 10, então eu vou inserir uma linha branca aqui, ó, vou colocar mais uma, e somar tudo isso aqui, olha o número que a gente vai ter, presta atenção nisso, ó, 51,56%. Ou seja, a gente tem aqui trocentas linhas, né, 85, 86 linhas, né, das ações que compõem então essa carteira teórica, mas o Tevo está dizendo através do Excel que vem da Bolsa de Valores, a gente só fez aqui um macete para ficar mais fácil, né? O seguinte, metade da composição da carteira, ou seja, desse peso, metade está concentrado no top 10. Ou seja, a gente tem 10 ações dessas 85, 86, no caso, no dia que a gente está aqui, né? Isso muda a cada 3, 4 meses, é só acessar o site da Bolsa, tem essa informação lá. Inclusive fica aqui, ó, carteira de maio a agosto, carteira do dia, e aqui uma prévia do que será a carteira de setembro a dezembro. Então, quando mudar para setembro, você vai ter esse mesmo Excel valendo para setembro, outubro, novembro, dezembro, beleza? Então, não precisa fazer isso todo dia, só você lembra aí de mudar a cada 4 meses, para não ficar fazendo a conta errada, tá? Então, aqui o que está valendo ainda é esse Excel. Então, se metade do peso está sobre o top 10, faz sentido eu olhar para esse top 10, beleza? E aqui tem uma observação importante, né? A Petrobras, né, ela tem 2 tipos de ação, né, nesse top 10. Então eu posso considerar que esses 2 Petrobras aqui é como se fosse um, né? Eu sei que não é isso, beleza? Mas só para a gente ter um número aqui, a gente vê então que vai dar aqui entre 10, 11, vamos ver quanto que está dando aqui no dia que eu estou fazendo isso aqui, ó. Tá dando 12, por exemplo, né? Então beleza. Olha que bacana aqui. Se a gente considerar então que a Petro, né, apesar de ter Petro 4 e Petro 3 é uma só, o top 3, né, e agora não mais o top 10, né, o top 3 da carteira teórica vai me dar aqui um número bem interessante também, ó. Então tá me dando aqui, ó, 31,86, né? Então veja só, né, que eu gosto de trazer aqui para você internalizar como que isso faz diferença, né? Metade da composição, metade do peso está somente no top 10. Então eu tenho que olhar para essas 10 ações, beleza? E dentro desse top 10, a gente tem 3, né? Tudo bem, são 4 aqui, mas estamos considerando Petrobras como uma, né? Então a gente tem um top 3 aqui que movimenta, né? Que tem um peso de 1/3 sobre todo o resto aí, das ações. Isso significa que se a gente tiver ações da Vale, da Petro, do Itaú sendo negociado, né, como o peso é muito maior, pode ter um monte de ação aí da Copel, da Klabin, da Cosan, da TIM, da Renner, da Açaí, pode ter um monte de negociação rolando, mas o peso dessas aqui é muito maior, né, e normalmente o volume também, né, tem mais pessoas negociando Vale, Petro, Itaú, Banco do Brasil aqui, etc., do que negociando Carrefour, Bradespar, Braskem, Magazine Luiza, etc., tá? Então, 2 números interessantes, né? Aqui deixa eu só... É que aqui ele está somando esse 31 e 86 ali, que não é o caso, né? Então deixa eu só fazer direitinho aqui, ó, para a gente ter um número para você printar. Então vou somar 1 a 1 aqui para não interferir aquele 31 e 86 que não era para estar ali.
Eu sei que tem um jeitinho mais fácil, mais rápido de fazer isso, mas para não correr risco de dar errado aqui, né? Então olha só, metade da composição está no top 10 e 1/3, né, o top 3 aqui dessa brincadeira, né? O top 3 representa quase 1/3, né? Se fosse 33% aqui, a gente poderia dizer, então, 1/3, beleza? Então, como que eu gosto de trabalhar? Eu penso da seguinte maneira, se eu colocar o quarto aqui também, aí vai dar mais do que 33%, né? A gente vai ter o 31,86 mais 3,64, aí tem 35. Então, a gente pode dizer que hoje, né, o top 4, tudo bem, é top 5, mas eu estou considerando a Petro como, né, duas sendo uma só. Então, eu estou considerando que realmente 1/3 do peso, né, da composição teórica ali tá nesses caras aí, tá? Então, como que eu gosto de observar isso na tela, né? Hoje mesmo eu fiz uma operação e olhei para isso, então lembrei de, levar isso pro pessoal lá, né? Ensinei eles a baixar o Excel, etc, mas seria interessante mostrar também a coisa ali na prática, como que eu olho, né, e tudo mais, tá? Então, no episódio anterior eu falei sobre plataformas, né, o Thread, Profit, MetaTrader, etc. A minha plataforma de análise, né, sempre, né, foi, e provavelmente vai continuar sendo, né, o TradingView, tá? Então, no TradingView eu acho muito bonito, muito fácil de fazer a rabisqueira que eu gosto, etc. Então, eu gosto de fazer o seguinte, né? Deixa eu só conectar aqui, né, porque senão não vamos conseguir fazer a nossa gravação. Só um minutinho. Agora sim. Então, atualizando os dados aqui, né? Essas bolinhas que estão aqui em cima, né, branca e verde, ali é onde eu marco as minhas operações. Em outro momento eu trago isso para vocês também para mostrar como que eu faço esse controle. Mas para quem está lá nas apostas esportivas, eu coloco aqui como green ou como red mesmo. O branco seria o meu ponto de entrada, só para eu ver quanto tempo demorou para minha operação, né, dar bom ou dar ruim, tá? Mas isso fica para outro episódio, tá? Aqui é o seguinte, na parte de cima eu tenho aqui, então, o gráfico, beleza, do mini índice sem segredo, né, que seria isso aqui, tá? Então, começou aqui, né, 9 horas da manhã e beleza, e tá indo até agora aí, ok, tá? A minha operação aconteceu nesse pedacinho do gráfico aqui. Então, isso mostra o que eu falo para vocês, né, já falei várias vezes que não é buscar da mínima até a máxima, não é você tacar uma flecha e pegar do começo até o fim, não. É pegar no meio do caminho, né? Aquele pedacinho que tem a maior probabilidade, etc. Então não precisa ser guloso de querer um movimento muito gigante, muito longo, mas um movimento pequeno com mais mini contratos, tá? Conforme a gente for gravando mais episódios, vocês vão entender melhor sobre isso, tá? Mas aqui tá bem claro, ó. Então assim, o dia começou aqui embaixo, a tendência era de alta nesse dia, tá? E a gente pegou então o miolinho ali, o meio dessa alta que agora já começou a lateralizar, enfim, já é quase 1 hora da tarde aqui e começa a dar essa caranguejada aí que não vai nem para lá nem para cá, que também vamos falar sobre isso aqui no canal, os melhores horários, períodos aí para se fazer operações, tá? Mas voltando então, falando sobre o peso daquelas ações, o top 10, etc, tá? Eu estou gravando somente um monitor, né? Mas eu trabalho com 2 monitores, às vezes 3, né? Então, aqui como que eu gosto de deixar a minha tela, né? Eu tenho aqui, ó, um Tevo mais top 4. Então, quem são esses top 4? A gente já viu no Excel, beleza? Então, como que eu vejo isso aqui, né? Eu deixo em cima o mini índice, rolando, beleza, normal, né? Embaixo aqui eu coloco, então, primeiro, a Vale. Então, a gente viu aqui que a Vale está em primeirão. Eu coloco Petrobras, né? Então, no caso aqui, Petro 4 e Petro 3, eu coloco lado a lado, tá? Na posição na tabela seria aqui um para baixo, o Petro 3, mas conforme eu disse, né? Petrobras é Petrobras, né? Dificilmente uma ação vai disparar, a outra vai derreter, enfim, a gente está falando da mesma empresa, né? Ainda que o tipo da ação seja diferente, tá? Então eu deixo as duas Petro juntas aqui, então no caso aqui primeiro a Petro 4, que tem mais peso, depois a Petro 3, e aqui sim o Itaú Unibanco, né? O ITUB 4 aqui que a gente vê então em terceiro aqui no nosso top 10 de peso
que compõem a carteira teórica, tá? Então, na minha primeira visão aqui, ó, mini índice e o top 4. Por isso que eu coloco esse nomezinho aqui. E na minha outra tela, eu gosto de deixar, então... Vamos conectar aqui também, né? Eita, nós. Pronto. Eu gosto de deixar, então, o quinto, o sexto, o sétimo, o oitavo, o nono e o décimo. Então, assim, em duas telas, eu tenho o meu top 10, mais o gráfico principal, que, né, o objeto de operação, e no caso aqui de apresentação, estudo e tudo mais, para nós, que é o mini índice, tá? Então, olha só que bacana, né? Eu vou tirar o zoom um pouquinho desses gráficos, só para facilitar a vida de vocês, e vai ficar bem bacana aqui, ó. Tô tirando esse zoom para mostrar para vocês que a abertura do pregão, que foi às 9 da manhã, é nessa linha pontilhada aqui, ó, na vertical, tá? Então eu vou puxar aqui de todos os gráficos, né, para vocês verem aí, tá? Então aqui beleza, tá tudo organizado, tudo certinho. E aqui também. Então o gráfico aqui começando às 9, então vocês veem essa linha pontilhada vertical, beleza, né? E aqui no gráfico do mini índice a mesma coisa, a linha vertical ali, né? Eu vou passar o mouse sobre o momento da nossa operação aqui, tá? Então no caso foi às 10h35, tá? Então 10h35 rolou a operação. Quando eu passo o mouse aqui às 10h35 em qualquer gráfico, né? Ele passa para mim, né, nos outros também que estão na mesma tela. Então eu vou tirar a mão do mouse aqui e vocês vão olhar lá, ó. No gráfico da Vale, verdinho ali embaixo, ó, subindo bem íngreme, tá vendo? Então assim, eu estou usando um indicador ali que é chamado de Super Trend só para ilustrar para vocês, mas na prática nem precisaria, tá? É só para vocês verem o verdinho e entender que verdinho é tendência de subida, de alta, né? Movimento comprador. Então, na Vale ali, ó, verdinho, subindo, super íngreme, né? Tendência de alta. No caso da Petrobras, o segundo na parte de baixo aí, né? Já não estava assim, estava um vermelho retinho, tá vendo? No momento do pontilhado ali, ó, vermelho retinho, ou seja, não ia nem para cima nem para baixo. No terceiro aqui, Petrobras, a mesma coisa, né? Então nem para cima nem para baixo, acompanhando. Então os dois Petrobras, ação com ticker diferente, mas com o mesmo comportamento ali, né? Então aqui que eu tô lendo aqui, Vale tá puxando o gráfico para cima, ele é o primeiro, ele é o top 1, ele tá fazendo assim pro gráfico, ó, vem para cima, mini índice, você vem aqui. Petrobras não tá indo nem para cima, nem para baixo, então ele não tá fazendo força nenhuma, tá? E Itaú Unibanco também repetindo o mesmo movimento de tendência da Vale, ou seja, gráfico íngreme subindo, o verdinho te mostrando ali, ó, movimento comprador, ou seja, você entendeu a composição da carteira e a importância deles. Então a gente tem aqui no top 4 dois gigantes puxando esse gráfico para cima. Então precisaria de muitas ações pequenininhas, né, menos representativas, um volume muito grande para conseguir puxar esse gráfico para baixo por causa da representatividade, tá? Então a tendência aqui no dia já era de alta, já vinha de alta, estava subindo e os nossos gráficos aqui mostrando isso, ó. Vale e Itaú tá puxando esse gráfico para cima. Petrobras não tá puxando ele para baixo, nem indo para cima, então não tá fazendo força, certo? E aí a gente pode olhar também nos outros gráficos, então eu posso colocar aqui 10h35 também, ó. A mesma coisa, ó. Então no caso aqui, Banco do Brasil, naquele momento da entrada ali, né? Movimento de alta, então o quinto colocado aqui, ó, puxando o gráfico do mini índice para cima. Precisaria de muitas ações pequenininhas para puxar esse gráfico para baixo, né? E a gente via então a Eletrobras, o sexto ali, né? Subindo, mas mais estável, sem fazer muita força, né? A VEG, no caso ali, reto também, sem fazer força nem para cima nem para baixo. Ou seja, Vale e Itaú puxando para cima, Eletrobras, Banco do Brasil tem menos representatividade, então vamos focar lá no top 4, então os gigantes puxando para cima, Petrobras nem aí, e a gente vê aqui, ó, Bradesco puxando para cima, B3 puxando para cima, Itaúsa puxando para cima, ou seja, a gente tem aqui metade da carteira, né, a composição ali de peso, né, 50%, 51%, tudo indo para cima. Só a Petro nem para cima nem para baixo, então não estava puxando para baixo, estava neutro, né? Então muita gente puxando para cima. Qual que era a probabilidade desse gráfico do mini índice ir para baixo?
a probabilidade era muito pequena. Conforme eu disse aqui, precisaria de zilhões de ações das menos representativas para puxar esse gráfico para baixo, né? E o que aconteceu, a gente viu justamente isso, né? Era uma tendência, estava subindo, né? E subiu muito mais, né? Além do ponto ali. No caso, hoje eu fiz uma operação aqui de 130 pontos, tá? Então, quanto que vale cada ponto? Aí depende de quantos mini contratos você trabalha, etc. Tem um vídeo sobre isso aqui até com uma calculadorinha ali, tá? Então, eu gosto de fazer esse trabalho de 100, 120, 130, 150 pontos, né? Eu acho que é mais do que o suficiente, né? É uma movimentação curta no mercado que eu trabalho aqui do gráfico de minuto, né? Então, cada barrinha significa um minuto, tem vídeo explicando isso também. Mas só para vocês entenderem, então, que o que tem no site em relação à carteira teórica, a composição e os dados que estão aqui, não estão aqui à toa. Poderia estar de um jeito mais... do jeito que a gente utiliza? Poderia, né? Mas o site não é meu também e deve ter os motivos para estar dessa maneira aí também, porque o Tevo só é um trader aqui, só mais um grãozinho de areia aí nesse mundo dos investimentos, beleza? Mas eu colocaria realmente por ordem de peso, né, de representatividade. Então, um exemplo bem bacana aqui que aconteceu hoje e acontece na imensa maioria das vezes aqui. O setup que eu trabalho não é isso, não é olhar só isso, mas aqui somente um exemplo para você entender que muita coisa teórica é importante também na hora do operacional, tá? Então, por exemplo, vou simular aqui, não foi o que aconteceu. Se a gente tivesse, por exemplo, aqui, a Vale nem subindo nem descendo, ou seja, lateralizou ali, está caranguejando, não está fazendo força no gráfico. Mas a gente visse aqui, por exemplo, os dois Petrobras puxando para cima, ou seja, a galera comprando muita Petrobras no dia, mas muita gente vendendo Itaú. Ia estar parecendo um elástico assim, ou seja, a Petrobras querendo puxar para cima, Itaú querendo puxar para baixo. Mas aí quem que seria então mais representativo? Quando a gente soma as Petrobras, dá 12, né? Que é o 7,97 com o 4,04. E o Itaú Unibanco 7,67. Então, provavelmente esse gráfico estaria subindo bem devagarzinho, né? Mas estaria subindo. Então, assim, não seria um super impulso que nem estava claro aqui desenhado, conforme eu mostrei para vocês, né? Então, é importante fazer essa última olhada, essa última análise ali, além do setup que eu gosto de trabalhar, e no momento certo a gente vai passar para vocês aqui e tudo mais, né? Para você ter essa certeza, né, entre aspas, porque renda variável não tem nada de certeza, né? Mas essa certeza é de que a tendência no momento da minha entrada, ou seja, ali naquela hora, é de que está acontecendo exatamente tal coisa. Então eu tenho certeza que tal gráfico está puxando para cima e tal gráfico está puxando para baixo. Então a tendência, a probabilidade gigante é que o gráfico do mini índice seja rabiscado, né? Eu falo dessa maneira assim, de tal maneira. Então é como a gente prevê como que esse gráfico vai ser riscado, olhando então para esse top 10 e para o top 4 aqui, né? Então assim, a composição da carteira é algo muito bacana, uma informação disponível gratuitamente no site da B3, que pouca gente fala sobre isso, né? O pessoal gosta de socar trocentos indicadores na tela, mas uma informação muito preciosa que certamente vai fazer a diferença no operacional de cada um de vocês aí, principalmente se lá na frente, né, estiverem seguindo aí o setup que o Tevo trabalha no dia a dia. Beleza? Curtiu? Deixa o like aí, comenta. Inclusive eu quero ler comentários sobre o que vocês querem saber mais aí sobre mini índice, etc. Que é isso que vai guiando também a nossa gravação aqui dos episódios. Beleza? Grande abraço então, pessoal. Beijo no coração de todos aí. Até o próximo vídeo. Fique com Deus. Tchau!